Seja muito bem-vindo, estou chegando com mais uma entrevista aqui no JJ em Ação. Minha convidada de hoje é a pastora Rose, que é pastora, mãe, avó, cuidadora e tenho certeza que é inspiradora para você. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer te receber aqui. Logo depois da vinheta, fica comigo, porque é uma história inspiradora para você. Roda a vinheta. Estamos chegando com mais uma entrevista aqui no JJ em Ação. A vinheta já rodou e por aqui a minha convidada, a pastora Rose Carrijo. Seja bem-vinda mais uma vez. E olha, eu tenho certeza que a entrevista de hoje, que em algum momento vai tocar você, te inspirar, né? Como esse sempre o propósito do JJ em Ação. Já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, participe com a gente, comenta aqui e seja bem-vinda. Muito obrigada por estar te recebendo aqui. A gente está gravando aqui direto da clínica Jardim de Deus, né? Edificando Vasos Jardim de Deus, né? A gente está gravando daqui. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse projeto e um pouco mais sobre a pastora, vocês vão conhecer. E eu sempre abro perguntando, quem é a pastora Rose Carrijo? Quem é você? Boa tarde a todos. Eu acredito que vai ser uma lição de vida muito grande saber quem é hoje a Rose, pastora Rose. Meu nome todo é Rosemilde Carrijo, Batista de Freitas Carrijo, um nome bem grande, mas eu acredito que vai surpreender você saber como que cheguei até aqui, pela misericórdia do Senhor. Maravilha. E toda história começa, como eu sempre começo aqui, com a nossa infância, nossa criança, né? Eu queria lembrar um pouquinho já dessa fase. De onde vem as suas origens? Quem era a criança Rose? Fala um pouquinho. Sim. Eu sou filha, né, de uma mulher muito guerreira que teve 10 filhos. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe ficou ali na responsabilidade com 8 filhos, com 10 filhos na realidade, né? E nós ficamos em uma situação muito difícil. 8 filhos, 10 filhos, eu costumo dizer 8 porque perdemos 2 para o mundo, né? Perdemos aí 2 irmãos e ficou com 8. Mas quando meu pai faleceu, o meu pai era um policial militar e ele foi assassinado, né? E minha mãe ficou sozinha para cuidar de 10 filhos. E ali a minha mãe foi trabalhar e nós ficamos, bem dizer, só, né? Passamos muita necessidade. Realmente, naquela época era muito difícil, não tinha cesta básica, não tinha geladeira, e ali nós passamos uma dificuldade muito grande. Com 8 anos eu já trabalhava, né? Com 8 anos eu lembro, eu trabalhei numa lojinha, eu já sabia fazer arroz, e trabalhei ali cuidando de uma loja, aprendi bastante coisa ali, mas foi por muito pouco tempo. Logo depois eu não me recordo por que eu saí dali. E foi passando, sim, uns 10 anos, eu tive 2 irmãos que estavam internados em um colégio interno. Eu me recordo que o meu pai internou antes do meu pai falecer. Meu pai internou porque meus irmãos eles já vinham fazendo os pequenos furtos dentro de carro, e eles na época eles roubavam, era toca-fita de carro. E o meu pai descobriu, naquela época era Fusquinha, Chevette, eram os carrinhos bem antigos. Então eles começaram com essa prática de ficar roubando. E o meu pai, muito rigoroso, batia muito e internou. Só que quando o meu pai ele veio a falecer, a minha mãe foi fazer uma visita para os meus irmãos. Um chamava Edilson e o outro chamava José. E eles eram jovens, tinham 14 anos, 15 anos. E eu tinha uns 8 anos, porque foi logo quando meu pai faleceu que minha mãe foi fazer essa visita. E quando chegou lá, eles quiseram vir embora. Péssima. Minha mãe não deveria ter feito aquilo, mas como ela também não sabia,
e o coração de mãe fala mais alto. Era criança, né, na época, e ela tirou os meninos desse colégio interno, um colégio muito bom, porém hoje não tem mais. E nós viemos embora e aqueles meninos se perderam no mundo, porque minha mãe perdeu o controle deles, porque a minha mãe ela começou a trabalhar e nós ficávamos sozinhos, né? Os mais velhos cuidavam dos mais novos e enfim, foi uma vida muito sofrida. Quando eu lembro que tinha uma vizinha próxima à minha casa, e essa vizinha era uma senhora que tinha umas moças já, né? E a minha irmã mais nova, ela cuidava da minha irmã mais nova. Essa mulher levava a gente para o supermercado com ela, e na época ela ia com um carrinho de feira ou um carrinho de bebê. E essa mulher roubava as coisas no mercado e cobria. E cobria com coberta, enfiava as coisas ali dentro e cobria. E ali ela levava nós junto, né? E ali a gente fomos aprendendo a furtar. Por quê? Porque nós passávamos muita necessidade e nós aprendemos com ela. Ela dava o carrinho, nós saía, né? Ali era 10, 11 anos e ali fomos aprendendo ali furtar em supermercado para uma sobrevivência. Nós só furtava comida mesmo. E dali os meus irmãos, eles faziam roubos, né? Eu tive um irmão, José, ele entrava dentro das casas, ele praticava roubo e ele vinha com aqueles carrinhos de mercado lotado de comida. Era lotado, né? E ali a gente continuamos essa vida, essa prática aí de furto. A minha mãe, eu acho que ela sempre observou, mas ela perdeu o controle porque ela trabalhava muito. Então, muitas coisas a gente escondia dela, né? Com 14 anos, eu me envolvi em um assalto. Um assalto seguido de sequestro. Uma criança, né? Porque 14 anos, hoje eu vejo, eu falo, Deus, eu era uma criança na época, né? E ali teve uns rapazes que eram tudo mais velhos, já eram homens que já tinham sido presos, né? E ali eles chamaram nós para nós ir juntas, fomos em 4 meninas, tudo jovens, assim, a mais velha tinha 16, eu tinha 14, eu fiz 15 anos numa FEBEM, que hoje chama Fundação Casa, né? E ali eu fiquei 7 meses. E aí, o que acontece? Nós fomos praticar esse assalto e foi em um hotel, eu lembro que foi em São Bernardo do Campo, e nós fomos com uma Kombi, e ali a polícia invadiu o motel, era motel, não era hotel, invadiu o motel e tinha 4 homens e 4 meninas, os homens eram tudo de maior, 4 meninas, e as 4 meninas, teve só uma pessoa que hoje ele é vivo, né? Ele pegou nós e falou assim, não, se tiver de morrer, vai morrer todo mundo. E a polícia invadiu e nós saímos pulando muitas casas e era tiro, que eles davam em cima da gente e não acertou, né? E quando nós fomos pegas, nós fomos colocadas dentro de um camburão e a polícia foi falando assim, vocês iam ser tudo cravada de bala. E levou nós em um lugar, eu não me recordo, não era um hospital, não me recordo, acho que era um necrotério. E levou nós ali e mostrou os rapazes que tinham morrido. Esses rapazes correram junto. Só que eles deixou nós lá. O que falou que ia cuidar de nós, e realmente ele cuidou. E para a honra e a glória do Senhor, né, estou aqui porque Deus não permitiu que eu ia morrer ali. Né? Ninguém foi baleada das meninas e nem esse rapaz. Eu lembro que quando abriram o camburão que nós estávamos lá, que nós não fomos pegos num lugar, porque nós corremos muito, fomos pegos em outro lugar. Chegou ali, quando abriu o camburão, aquelas mulheres que estavam ali, que era a cozinheira, a faxineira do motel, né?
ficou muito horrorizada porque ela falou, poxa, são umas crianças, né? E a mais velha tinha 16 anos. Eu tinha 14, a outra tinha 15, a outra tinha 17, a outra 16 anos. E ali nós fomos tudo parar em uma FEBEM. Fiquei ali, fui internada pelo juiz por 7 meses. Ficamos desaparecida mais ou menos por 15 dias. E aí foi anunciado no rádio na época dessas moças que estavam presas, né? E chegou no ouvido da minha mãe. Minha mãe foi fazer uma visita. Continuou cuidando, né? Ia visitar todo domingo, minha mãe trabalhava de domingo a domingo. Chegava no domingo, ela saía um pouquinho mais cedo do trabalho e falava que ia fazer algo, mas nunca contou no trabalho dela quem eram os filhos dela, porque ela tinha muita vergonha. E depois foi passando um tempo, quando eu saí dessa FEBEM, eu saí com 15 anos, arrumei um trabalho, fiquei trabalhando no consultório dentário como secretária na época. Nem tinha estudo, mas eu trabalhei por 2 anos, engravidei, saí do serviço. Aí quando eu engravidei. Falar de um engravidei. processo na sua vida que é a maternidade, que aconteceu. Pode falar. Posso continuar? Pode. E ali eu trabalhei de 15 a 17 anos naquele lugar e saí dali daquele trabalho. Quando eu saí desse trabalho, eu não trabalhei mais porque eu ganhei a Érica com 3 dias que a Érica nasceu, o pai dela foi baleado e veio a falecer com 7 dias de nascida. E aí eu fiquei desamparada, né? Fiquei desamparada e continuei praticando os furtos. Vim conhecer também o tráfico, né? Aí eu comecei a traficar e continuei por muitos anos aí nessa vida do tráfico, né? E quando foi E ali eu passei por muitas situações, por tiro, mas hoje eu não tenho nem uma lesão no meu corpo, eu não tenho marca de tiro, porque tudo Deus colocou a mão, né? Eu não tenho lesão de facada, nada. Tive a Érica logo depois que o pai dela faleceu, conheci o pai da Maiara, fiquei um tempo com o pai da Maiara. O pai da Maiara também era usuário no começo do crack. E nós não entendíamos muito que o crack ia ser tão devastante, né? Era uma droga que talvez achava que era uma coisa que ia ter controle. Mas quando eu ganhei a Maiara, o pai da Maiara também já estava em um presídio. Ele estava preso quando eu ganhei a Maiara, né? Aí a gente descobrimos que ele roubava carro e tudo. Ficou preso. E fiquei ali visitando o pai da Maiara por um período, mas ele fez umas coisas lá dentro do presídio e eu acabei deixando ele lá e fui criar minhas filhas sozinha. Coloquei minhas filhas em um colégio particular, né? Eu falei que as minhas meninas, elas iam estudar. Eu falei, minhas filhas não vai passar o que eu passei. Eu posso estar errada, eu posso fazer tudo de errado, mas as minhas filhas não vai fumar, não vai beber. Então eu sempre aconselhei minhas filhas, olha, vocês nunca saem com homem casado, vocês não vão ser mulheres de ficar namorando com um e com outro. Eu não tive isso, eu não tive essa conversa com a minha mãe. Eu acho também, a minha mãe, ela não bebia, minha mãe não fumava, nós não tivemos uma casa conturbada, bagunçada por pai e mãe, não. Meu pai foi embora cedo, né? Meu pai, eu não me recordo se ele fumava cigarro, mas meu pai bebia muita cerveja, tinha ali os conflitos dele com a minha mãe, era muito agressivo em relação aos filhos, né? Até nós mesmo, que eu falo, nós éramos pequenas e ele era bem estúpido para bater, para corrigir, né? Mas eu falo, poxa, queria que meu pai estivesse vivo, porque o meu pai, ele talvez hoje eu seria uma doutora, seria uma advogada, seria, né? Mas muitos falam o quê? Que a surra não corrige ninguém, né?
Mas várias maneiras de falar, porque às vezes a pessoa fala que não, mas tem pessoa que apanhou e pegou medo. Então talvez se eu tivesse o meu pai, eu ia ter um medo dele tão grande que talvez eu não iria para o mundo errado. Eu não ia mesmo, né? Mas tem pessoas que através dessas agressões dentro de casa, acaba saindo de casa, vai parar na cidade, vai viver numa Cracolândia, na Sé, né? Porque antigamente as pessoas queriam tudo conhecer a Sé. Mas eu sempre tive medo de dormir na rua, então não foi o meu caso. Talvez, né? Mas muitas crianças foram para aquele lugar, até mesmo para pedir esmola, vender bala. Eu tive amigas minhas que ia para lá para vender bala e conseguiu não entrar no mundo da droga, do crack, de morar na rua, né? Mas muitos foram abusados. Então, eu não tive, graças a Deus, eu não tive essa experiência, nunca dormi na rua, né? Então, foi passando um certo tempo e criei minhas filhas num mundo meio torto, mas com a educação que eu não tive, com muita vergonha também, porque as minhas filhas sempre estudou em escola particular e eu tinha muita vergonha das pessoas saber o que eu fazia, né? Saber da minha história, eu tinha muita vergonha, mas eu acredito que até sabia, mas também nunca perguntaram, né? Porque a mensalidade estava ali sempre corretinha. E sempre educando as meninas a não entrar no mesmo erro, porque se desse uma brechinha, talvez, né? Não deixava elas acender cigarro, não deixava elas pegarem copo de bebida, né? Então eu sempre deixei as minhas filhas sempre bem cuidadas, com a educação que eu não tive, mas tentei passar algo para elas que elas não viessem lá na frente a vir falar, poxa, minha mãe faz as coisas de errado, eu também vou fazer, não sempre teve essa educação. Vamos avançar aqui um pouquinho, Vamos falar da fé, porque como que muita a fé entrou na sua coisa. vida, que houve uma transformação de fé também. Sim. Aconteceu quando isso? Então, o que aconteceu? Passou um tempo, né? Muito tempo, passou muitas coisas, passei por muitas coisas aí, de morte, de prisão, né? Quando a Maiara tinha 9 meses mesmo, eu fui presa dentro da minha casa, eu amamentava ela, né? E eu fui para um presídio, mas também eu fiquei só 2 meses, né? E devido a justiça naquela época era 3 meses para poder julgar alguém, e eu fiquei nesse período e fui julgada, fui absolvida, né? Então eu não tive problema com presídio, não tive, mas foi a mão de Deus, né? Então quando chegou um certo tempo, eu falava com Deus que se um dia fosse para mim entrar para um momento de facção, né? Porque como eu vivia muito no mundo do crime, assim, tinha pessoas que falavam, por que você não se batiza, né? Para bater de frente com as mulheres e tudo, né? E eu falava, eu não, no dia que eu pensar em uma coisa dessa, eu quero ser irmã, mas da igreja. Porque eu não queria aquela vida para mim, Eu acreditava que minhas filhas iam estudar e um dia ia ter uma formatura, ela já não tinha pai, e aí cadê a mãe? A mãe está no presídio, a mãe morreu, já não tinha pai, e ali aí o Senhor soube como trabalhar no vaso, né? Aí o Senhor soube, que Ele sempre sabe, né, a maneira dele, que se Ele me guardou até aqui, que Ele tinha um grande propósito. E a minha mãe veio ter uma enfermidade com 70 anos, né? Minha mãe ainda trabalhava e ela veio a ter uma enfermidade, ficou ali muito tempo, acho que 1 mês, muito doentinha, e eu corria com ela para cá, corria para ela, vários hospitais, eles não descobriam o que ela tinha. Quando eu ia em um culto, em uma casa, toda quarta-feira, pela manhã, eu comecei nesse culto, né?
E ali, quando ela ficou internada, os médicos não descobriram, eu fui naquele culto e minha mãe tinha descido para UTI. Aí Deus usou uma serva do Senhor. Eu dei a foto da minha mãe dentro do meu carro, que eu fui dar carona para ela, e minha mãe estava na UTI. Eu dei essa foto para ela. Aí ela olhou para a foto e falou assim: olha, isso é só um susto. Eu falei, mas só um susto? Minha mãe está na UTI. Nesse mesmo dia que eu cheguei, minha mãe estava saindo da UTI. E quando ela saiu da UTI, descobriram o que minha mãe tinha. Minha mãe ela tinha um problema no esôfago, uma dilatação no esôfago devido à doença de Chagas, né? E ali a médica descobriu. E a médica veio e falou comigo assim, olha, ela me chamou, ela desenhou ali tudo que minha mãe tinha. Ela falou, olha, sua mãe ela tá com uma hepatite A, uma hepatite C, o fígado dela tá todo danificado, o pulmão tá cheio de água, a glicemia tá menor do que de um bebê, o problema dela nós descobrimos que é a doença de Chagas, o pulmão, o esôfago dela dilatou e a doença de Chagas pega ali 3 partes do órgão, né? Mas e dela foi pego no esôfago. E que ela não tinha mais jeito, que ela ia morrer. Só que eu não tinha experiência com o Espírito Santo, né? Eu não tinha experiência. E eu senti algo que falava assim, a última palavra do Senhor. Aí eu não chorei, não desmaiei, fiquei calma, fiquei tranquila. Essa esperança. Chamei a minha irmã, falei para minha irmã que estava trocando o plantão comigo, que eu ficava todos os dias de manhã, minhas irmãs trocavam à noite. E a minha irmã chegou, eu falei para minha irmã ficou a noite inteira desmaiando. E eu vim embora. Toda hora ela ia, ficava com a minha mãe, ela desmaiava, a pressão caía com susto. E eu cheguei em casa e me ajoelhei e falei com o Senhor. Falei para Deus assim que eu não era nem digna de pedir nada para Ele, porque Ele me conhecia. Falei, Senhor, é que eu sou. Como que eu vou... Eu fui tão sincera com Ele, fui tão sincera. Falei, eu não vou ser crente não. Mas deixa minha mãe mais um tempo comigo, porque a gente não está preparada para perder. E eu sei que só o Senhor pode fazer. Por que aquela hora eu ouvi algo, a última palavra do Senhor? Então eu sei que o Senhor pode ressuscitar e o Senhor também pode, né, cuidar. E só que eu também não soube pedir, mas falei com Deus ali, falei, não vou ser crente. Falei, Senhor, não vou ser crente não. Não vou prometer que eu vou servir ao Senhor, porque se minha mãe morrer, eu vou voltar às mesmas práticas, vou beber todas, vou tipo assim, eu ia continuar fazendo as mesmas práticas, né? E fiquei ali quietinha. Minha mãe veio embora, o Senhor permitiu da minha mãe vir embora, mas ela veio de sonda. Teve um processo, veio de fralda, veio de sonda, que se a gente sabe pedir, o Senhor manda, né? Mas o Senhor tinha que tratar comigo também e tinha que fazer algo ali. Aprendi no hospital a cuidar de um Deus, a cuidar da minha mãe, né? E comecei a buscar assim, comecei a buscar. Eu ia ali, falava com Deus, e eu falava para Deus assim, Senhor, cura o fígado dela. Cura o fígado dela, porque como ela tinha me falado que o fígado dela estava todo danificado, que minha mãe teve essa doença e ninguém nunca descobriu. Poderia ter sido por relação sexual, poderia ter sido por um alimento mal lavado, essas coisas, né? E ali, toda vez que eu ia orar, eu falava, cura, Senhor, cura, Senhor, cura o fígado, cura o fígado, cura o fígado. E ali o Senhor foi curando por etapas. O Senhor foi curando, o Senhor colocou minha mãe bem. Chegou o dia, porque eu falei para Deus que eu ia fazer um culto de agradecimento. Fiz esse culto. Quando chegou no dia desse culto, eu falei, deixa eu logo pagar minha promessa, porque eu prometi. Eu preciso, né? E ela tá bem, já estava ótima, né? Já estava bem, toda curada. Quando foi no médico, o fígado não tinha nada, já estava toda curada, já estava comendo. Quando eu levei ela no médico, o médico falou, cadê aquela mulher que veio de cadeira de roda, que não tinha cabelo, que... Eu falei, não, doutor, é ela. Aí ele, mas como assim?
Falei, ela tá comendo. Ele falou, tá comendo? Tá comendo o quê? Só papinha? Eu falei, não. Era 8 horas a consulta dela. Eu falei, ó, agora 6 horas da manhã ela fez um bife e comeu com farinha. Ela fritou um bife e comeu com farinha. Eu falei com o médico, né? E ali o Senhor ressuscitou, que o médico disse que, né, que não ia ter mais jeito. E fiz aquele culto para agradecer ao Senhor. Fiz aquele culto, quando chegou naquele dia, o Senhor tomou uma serva do Senhor, né? E chegou perto de mim e falou, ei, filha, essa casa aqui, esse lugar nunca vai se fechar. Porque aqui eu vou salvar, eu vou libertar e eu vou curar. E eu tinha feito aquele salão para a gente curtir as festas de família, né? Que é em cima da minha casa. E o Senhor falou que aquela porta não ia fechar. Quando eu fui ver, eu estava fazendo culto todo domingo, o negócio estava gostoso. O negócio estava gostoso. Era só um agradecimento, se tornou um propósito. Olha que lição importante. Aí eu fiquei fazendo aquele culto. Todo domingo eu queria fazer aquele culto. Começava às 3 horas da tarde e eu não sabia que as igrejas tinham culto, que o povo crente tinha compromisso com Deus, de estar todo domingo ali. E esse culto começava às 3 horas da tarde, às vezes terminava às 7 horas da noite, sem controle nenhum. Porque quem controlava aquele culto era o Espírito Santo. Tinha pessoas que falavam, eu tenho que ir embora que eu tinha que ir para a igreja. Tinha pessoas que falavam, não vou nem para o meu culto hoje. Eu vou continuar. E Deus começou a fazer naquele lugar. Deus começou a batizar no Espírito Santo criança. Deus me batizou no Espírito Santo. Batizou a minha mãe no Espírito Santo. E o Senhor curou crianças que chegou ali quase morta. O Senhor ressuscitou. E ali eu comecei a ver aquilo ali, né? E eu falei, Senhor, como que é esse negócio aí desse povo pular, né? Eu tinha vergonha. Porque eu falo, como que esse povo pula? Porque quando a gente está no mundo, a gente acha tudo feio, envergonhoso. Você fala, o que esse povo está pulando? Nossa! E aí eu conversava com a pastora, eu falava, pastora, esse povo aí que pula é só porque já é batizado, já é crente mesmo? Ela falou, não, o Espírito Santo, ele toca onde ele quiser, quem ele quiser, né? Quem ele quiser, ele vai tocar. Aí eu ficava sentada lá e sentia a perna tremendo. Aí eu levantava, ficava de pé. E a perna tremia. Eu falei, que é isso? E a perna ia tremendo. Aí chegou uma época que eu fazia os cultos no domingo. Só que aí no sábado eu ia beber. No comecinho. Aí eu bebia. Aí acordei uma vez, uma ressaca muito braba. E eu falei assim, que eu não ia fazer esse culto. Falei, não vou fazer culto não, hoje não, estou muito ruim. Acordei muito ruim. E eu fui e falei pro Senhor, Senhor, por que eu não sou liberta disso? Eu quero ser liberta. Aí a minha filha foi e falou assim, não, mãe, faz o culto sim. A Érica falou, mãe, faz o culto sim. Aí eu falei, tá bom. Subi aquela escada, limpei o salão, vamos lá. E nesse dia, o Senhor me tocou com o Espírito Santo. Eu pulava que nem uma pipoca. Mas eu senti uma coisa tão gostosa, que eu não senti vergonha. Porque o Espírito Santo é lindo, é perfeito. E eu queria sair pulando, eu queria ficar a noite inteira pulando. E eu pulava que nem uma pipoca, que eu flutuava. Então era o sobrenatural do Espírito Santo de Deus, porque não tinha como ninguém fazer aquilo porque quer. E o Senhor, ele precisava me tocar para me sentir algo sobrenatural, o que era ser servo de Deus, o que era o Espírito Santo de Deus, porque aí a gente já perde o controle da nossa vida. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor, a sua vida é dele. Quem tem o domínio da tua vida é ele. Ali eu comecei e falei, eu não vou beber mais não, porque se eu beber eu não vou sentir mais essa presença. Se eu fazer as coisas de errado, eu não vou sentir mais a presença. Se eu mexer com coisa errada também, eu não vou sentir mais a presença do Senhor. Falei para Deus, falei, Senhor, como que pode? E agora? Eu vou parar de fazer tudo de errado. E as meninas? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou fazer? Porque eu só tinha trabalhado esse período de 2 anos,
né? E trabalhei bastante também, eu não falei, mas eu trabalhei em casa de família antes de eu, né, ir para o mundo do crime, de 8 aos 14 anos, eu trabalhei em casa de família, era casa grande, né? E eu trabalhei em casa de família, então eu sabia cuidar de uma casa. Mas assim, outros trabalhos eu não sabia fazer. Mas no período que a minha mãe ficou internada, que eles falaram, que a assistente social me chamou e falou, sua mãe vai embora com sonda, sua mãe vai com isso, eu já comecei a aprender ali no hospital mesmo. Porque nós não tínhamos condições de pagar, eu até tinha, né, de pagar uma enfermeira, meus irmãos poderiam ajudar, mas só que como que a gente deixa a pessoa ser cuidada por outras pessoas, uma pessoa que cuidou tanto de você? Você pegar, pagar é fácil, mas eu costumo dizer que o amor cura, né? Quando a minha mãe começou a ver que ela estava sendo bem tratada pelos filhos, a minha mãe teve mais vontade de viver. Ela teve mais vontade de viver e ela foi curada. E eu sempre falava, o amor cura. Então eu comecei a cuidar. Terminei de cuidar da minha mãe. Falei, não ponho mais nada. Minha mão não vai mais fazer nada de errado, porque é esse Deus que eu quero servir, que é o Deus que me libertou. E o Senhor foi e falou assim, deixa comigo. O Senhor falava, deixa comigo, porque eu vou formar suas filhas. Então o Senhor falou que ia formar uma enfermeira, ia formar a outra, né, em advogada. E aí as minhas filhas continuaram, começou a estudar, paramos com tudo, e elas começaram a lutar sozinhas. Elas começaram a lutar sozinhas, não, porque tinha um Deus todo-poderoso e não era barato as faculdades. E todo mês o Senhor cuidava, o Senhor, ele... Quando Ele tem algo para fazer na vida da gente, nós só temos que apenas confiar e deixar na mão dEle. E eu deixei, eu confiei. E eu falei, Senhor, tá bom. Eu vou deixar nas mãos do Senhor. E chegou uma hora que as contas começaram a vir. Eu falei, não quero. Porque eu já tinha vindo de um mundo de pobreza, de não ter. Então eu sabia viver com muito e com pouco. Então eu não ligava. E o Senhor preparava. Aí eu fui, arrumei um trabalho, fiz uns cursos de cuidadora, voltei a estudar, terminei meus estudos, aí fiz uns cursos e o Senhor está me preparando os melhores lugares. Eu tenho o curso do Albert Einstein, tudo gratuito, e do Ciro Libanês como cuidadora. Quem faz isso? De 400 pessoas, só 30 ganhou esse curso gratuito, só com especialista, né? E o Senhor achou graça e eu, né, ganhei esse curso. Então, aonde eu ia, eu tinha esse privilégio, né, de ser contratada para trabalhar, para cuidar de vidas. E passou um tempo. Posso falar da clínica? Pode, vamos falar da clínica, que tem o nome aqui. Evangélica. Comunidade Terapêutica Jardim de Deus, tá? E ali eu fiquei servindo ao Senhor e conheci o meu esposo, né, o pastor Humberto. Já fala do Humberto também. Porque tem que chegar nele para eu falar do trabalho, né? Aí conheci o meu esposo, uma amiga missionária me apresentou ele e o Senhor confirmou. Nós fomos orar, porque servo de Deus não pode de jeito nenhum fazer do jeito que quer, tem que ser na direção do Senhor. Porque quando nós coloca o nosso eu quero, eu posso, eu vou, eu consigo, nós não conseguimos nada. Como eu falei aqui, nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos um Pai que cuida, o Pai que direciona, porque o nosso Deus, Ele quer ver nós sempre melhor. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor, Ele abençoa nossas vidas e cuida de nós, né? E dá livramento também. E aí fomos orar, conheci o pastor Humberto, né? E nós fomos orar, o Senhor confirmou, e nós se casamos. Isso daí outra hora eu falo um pouquinho, porque não estamos muito com esse tempo. E nós se casamos e o Senhor, Ele falou assim, que ali começava o ministério. Eu não era pastora, tá? Aí que veio o chamado. Sim, aí veio o chamado. Só que antes de eu conhecer o pastor Humberto, aonde eu ia,
o povo falava, você é pastora, eu falava, Pastora sou Rosa. não, que eu não sei nem falar direito, não vou ser não. Como pastora, né? Ai, vai, é pastora, e eu lembro que a missionária divina, uma mulher de Deus, foi e falou que Deus usou ela para falar que eu ia ser pastora assim. E casei com o pastor Humberto, e ali nós fomos fazer um trabalho em um sítio que tinha umas clínicas terapêuticas, tipo assim, um encontro com Deus, e tinha 4 clínicas de recuperação ali. E ele se doou muito nesse trabalho lá, nesses 4 dias que ficamos lá, para ajudar, né? E nós gostamos, né? Nós gostamos do projeto e tudo. E ali foi gerado ali uma conversa, mais 2 pastores, para abrir uma clínica para cuidar de vidas. E o pastor Humberto falou, poxa, eu não estou trabalhando, ele estava trabalhando de Uber, né? E ali ele falou assim, olha, eu não estou trabalhando, como que eu vou alugar um lugar? Eu posso ser o diretor operacional, de cuidar, eu cuido. Então vocês montam a clínica, eu não tenho dinheiro, mas vocês montam a clínica e eu cuido, e vamos lá, né? E ali foi aberta aqui, que hoje nós estamos aqui, né? Na clínica. E ali foi aberto e ficamos um tempo e Deus usou uma serva de Deus também, missionária Rose, que no dia da inauguração aqui ela veio e ela falou, olha, Deus falou que você vai ficar aqui sozinho porque é um trabalho para você. E ele ficou vermelho, ele falou porque ele é branco, né, que nem o Júnior, assim, mais branco ainda do que o Júnior. E ele ficou vermelho quando eu cheguei, ele estava aqui primeiro, aí ele falou, ai, a missionária Rose falou com você, eu falei, não, ela falou isso, eu falei, fica quieto. Confia. Porque estava cheio de gente aqui, né, e eu falei, meu Deus, é algo assim que a gente fica assim meio receoso, porque vai falar, nossa, a gente abriu uma clínica, daqui a pouco a pessoa ficou na clínica, né? E ali eu fiquei com um pouco de vergonha e a missionária veio e falou para mim, olha, ele vai ficar aqui sozinho. Eu falei, Deus, como que ele vai ficar aqui sozinho se ele não tem dinheiro para pagar o aluguel daqui? Como ele vai cuidar? E ali foi acontecendo algo, foi muito rápido mesmo, as pessoas que estavam aqui com ele, um ajuda a gente até hoje, o outro saiu, o outro falou assim que ele trabalhava muito com o coração e ele trabalhava com a razão, e aí ele ficou aqui sozinho, cuidando. E eu ali trabalhando de cuidadora, né, e eu falava, não tem problema, nós abrimos a igreja também, e aí a gente estava... A Igreja Jardim de Deus, assim que nós nos casamos, menos de 1 ano, nós abrimos a igreja, hoje tem 5 anos a igreja, e eu tenho 6 anos de casada, e ali a gente ficamos com o aluguel da igreja, ficamos com o aluguel da clínica, e o Senhor suprindo todas as necessidades, e Deus usou um servo para falar que era para mim sair do trabalho, que era para me ajudar minha esposa aqui. Aí minha filha falou, agora deu, os 2 desempregados. Os 2 desempregados, quem vai pagar as contas? Eu falei, filha, eu quero viver, porque eu tenho que obedecer ao meu pai, eu tenho que obedecer ao Senhor, porque se ele falou, ele se responsabiliza, e para a honra e a glória do Senhor, ele se responsabiliza todo mês. Passamos estreito, porque a obra de Deus ela é árdua, porque você abrir uma clínica de cooperação e você ter tudo é fácil, e você viver pela fé todo mês. Viver pela fé é uma pergunta. Vivemos, porque nós vivemos pela fé, graças a Deus, porque o nosso Deus ele é dono do ouro e da prata, né? E ele que supre as necessidades deste lugar, supre as nossas necessidades, não tem deixado faltar, né? Mas é luta. Todo mês a gente fala, não vamos conseguir, mas o Senhor supre o aluguel, supre as necessidades. Inclusive eu vou deixar na tela, desde que a gente já está falando da clínica, o QR Code na tela do Pix. Se você que está em casa quiser ajudar, a gente tem uma audiência aqui do mundo todo, do Brasil todo, você pode ajudar a clínica mesmo não vindo aqui, as pessoas podem ajudar. Se você quiser falar um pouquinho como ajudar a clínica, está na tela aquele post com um Pix. Faça sua doação, ajude a Clínica Jardim de Deus a continuar ajudando vidas, né?
a cuidar das vidas, porque nessa parte espiritual tem esse cuidado também. Quer falar um pouquinho como que as pessoas podem ajudar? Sim. Estamos aqui para cuidar de vidas, porque nós somos separados para cuidar, né? Poderíamos aí estar trabalhando, vivendo a vida da gente, mas nós fomos separados. O Senhor que nos separou. E o Senhor colocou, sabe o que? O amor. Sem amor não tem como. Sem o amor no nosso coração não tem como cuidar de vidas, né? Aqui nós temos, cabe aqui até 25, 30 alunos, né? Tem pessoas que nos ajudam com pão, tem pessoas que nos ajudam com peixe, tem pessoas que nos ajudam com arroz, tem pessoas que nos ajudam com combustível, porque nós vivemos de doação, nós vai buscar, né? Tem pessoas que pagam a conta de água, tem pessoas que pagam a conta de luz, né? Porque aqui não é barato, o aluguel aqui não é barato. Então, nós temos as pessoas que nos ajudam. E você pode nos ajudar também, porque a partir do momento que você ajuda uma vida, porque a Bíblia diz, né? Estive fome, não me deste o que comer, estive sede. Nós trabalhamos ali, às vezes, nós vamos fazer uns trabalhos ali na Cracolândia, temos o nosso pastor Babão, que nos ajuda muito aqui com doações, sabe? E ele também faz um trabalho lindo também ali na Cracolândia, tem sido nosso amigo, né, que tem aqui ajudado. E também nós acolhemos as pessoas ali da Cracolândia, igreja, pessoas que são pessoas maravilhosas, tá? Ali não tem bandidos, só tem ladrão, não, ali tem um pai de família, ali tem um pai que passou por algo na família, né? Tem meninos ali que teve danos, né, de estupro e acabou passando. Tem meninas ali que saíram de casa por causa de um abuso e foi parar ali. Então ali não tem só ladrão. Lá tem pessoas que passou por traumas de infância e começaram a usar droga. Então, ali, quando a gente chega ali, vem homens de 2 metros, ali tem atleta, ali tem missionário, ali tem filho de pastor, né? Eu lembro, meus irmãos, que quando eu era adolescente, que eu estava ali com meus irmãos, né, usando droga, eu lembro que nós era uma família um pouquinho rejeitada perante os vizinhos. E ali, quando eu escutava alguém falando assim que nos fins dos tempos toda a família tem um drogado. Falava, e eu me recordo. E hoje, quando eu vejo os meninos chegarem aqui na clínica, e eu também resgato também das ruas também, eu começo a observar que é isso mesmo, quase todas as famílias estão passando. Se não tem filho, tem parente, se não tem parente, tem vizinho, né? A Bíblia diz que nós temos que ter uma boa relação com todos, seguir a paz com todos. Então nós temos que ajudar aquele que precisa. Quantas mães hoje não estão pedindo socorro? Nós não conseguimos ajudar muitas pessoas, não, porque cada um tem sua clínica, tem clínica também compulsória, né? Eu aconselho muito, cuida do teu. Perdemos alguns meninos que passaram por aqui, não conseguiram seguir o tratamento, perderam a vida e as mães hoje sofrem. Então ajuda essas vidas. Você que não pode, visita uma clínica de recuperação. Muitas das vezes as pessoas falam muito mal. Eu recebi isso, até mesmo dentro da minha própria família. Falar, você está cuidando de bandido, você está cuidando de nóia, você está cuidando de pessoas que não tem mais jeito. Mas tem jeito sim, porque nós pode estar mandando, depois eu vou estar falando com o Júnior, para a gente estar colocando as pessoas, um depoimento das pessoas que passaram por aqui e hoje está liberto, lutando até hoje, porque para o resto da vida vai estar lutando contra as drogas. Mas você que pode adota sim, adota uma clínica, adota uma igreja, mas veja com responsabilidade que realmente cuida de vidas, para que essas pessoas sejam cuidadas. Porque nós necessitamos sim, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de você,
é um ajudando o outro, porque naquele grande dia, como que nós vamos se apresentar ao Senhor? Como que nós vamos... feito, né? O que você fez pelos meus? As obras. Eu tive fome, eu tive preso, não me deste o que comer, estive enfermo, não foi no hospital me ver. E amanhã, nós não sabemos o dia de Nós amanhã. vamos estar nessa situação também. Né? Eu, para a glória do Senhor, eu tenho minhas 2 filhas que Deus livrou, Deus guardou. Mas quantas mães que viveu no mundo do crime, perderam filhos, hoje os filhos não conseguem recuperar os filhos porque está na droga, né? Netos, família, porque já vem de berço, né? Já vem assim esse negócio muito ruim que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Deus veio para dar vida, vida em abundância. Então ajude uma obra, ajude essa obra se você sentir no teu coração. Júnior vai estar mostrando um pouquinho da casa, né? É isso aí. Tem umas imagens que eu vou colocar. A gente vai parar essa entrevista aqui, porque vem aí mais a parte 2. Vou fazer uma parte 2 dessa entrevista. Já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, porque vem aí a parte 2 de Histórias de Vida com a Pastora Rose. Até aqui, eu acho que já se inspirou por aqui na própria história dela, já é uma inspiração. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Fique ligado, vem aí a parte 2.